Saudações, família. Major Luigi, Grupo Visão da Tropa. Não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo é inscrever-se, tocar o dedinho, pular para inscrito e somar com a gente. Vamos embora, vamos para dentro deles. O assunto de hoje, gente, é o que está repercutindo muito nas mídias sociais aí, né? Em especial dos policiais militares. Situação da entrevista de um podcast do governador, onde vários assuntos aí, entrou num assunto polêmico, né, de recomposição salarial e também da situação da GRAN. Vamos entrar aqui, gente, no contraponto, alguns itens que o governador citou, entrou com argumentações, a gente vai aqui no contraponto, de uma forma até de assessoramento na visão que a gente enxerga, acredita que seja a correta, né? E sem ofensa a autoridade nenhuma, estamos no viés de colaborar, inclusive quando chegar no último ponto, no último contraponto, vai ter uma surpresa, né? Então assiste até o final para vocês enxergar tudo que aconteceu e no final a surpresa que a gente vai dar aí para todo mundo se posicionar e entender o que a gente vai querer no final de tudo isso. Vamos primeiramente ao vídeo inicial, onde o governador fala sobre a recomposição salarial e o que impede dele de conceder a recomposição salarial devida. Vamos ao vídeo, gente. Hoje eu sou impedido de dar qualquer aumento. Para dar qualquer aumento, eu tenho que dar uma compensação que o Rio hoje não tem em virtude dessa questão dos planos. E a pessoa fala, mas você está fazendo hospital tal. São dinheiros diferentes. Dinheiro de investimento é uma coisa, dinheiro de folha é outra coisa. Não adianta eu zerar o investimento que eu não vou poder aumentar a folha, porque você atinge o limite da lei de responsabilidade fiscal. Uhum. Então, às vezes o pessoal cobra, aí recomposição, você deve ouvir muito isso aqui. Gente, tenho a certeza. Em meu lugar, que eu fui o governador que mais dei recomposição nos últimos anos. Só no meu período eu já dei 20%. Se você for a qualquer atividade privada aí, ninguém teve 20% de recomposição. O governo do estado teve. Foi um dos governos que teve mais no Brasil recomposição. E tenho certeza do seguinte, eu queria ser o governador que dei 50%. Aí você deve estar recebendo aí, o pessoal fala assim, e a lei que foi aprovada na Assembleia que parcelava em 3 vezes? O pessoal não lê a lei. No último artigo da lei, ele fala o quê? Para que o Estado cumpra as 2 próximas parcelas, ele tem que arrecadar o proporcional àquele aumento. E por causa da lei complementar, das leis complementares 192 e 194, que derrubou o nosso orçamento, o Estado não performou na arrecadação que a lei falava para que se desse as outras 2 parcelas. Então, gente, servidor, sobretudo da polícia, tenha certeza, eu queria triplicar o teu salário. Concurseiro, eu queria chamar todos. Não há dinheiro para pagar. Bom, gente, assistimos o primeiro vídeo aí, né, primeiro corte. A gente chamou muita atenção da situação do governador, em que fala da recomposição salarial, que hoje ele está impedido de conceder a recomposição salarial, entre aspas, um aumento, coisa que não é. A recomposição salarial é para ver as perdas inflacionárias anuais, né? E em virtude disso, ele não se vê em condições de conceder. Inclusive, cita aqui um artigo da própria lei que tem esse impedimento. A gente vem aqui fazer o nosso contraponto disso, porque argumentado pelo governador, que foi impedido de dar a 2ª e 3ª parcela, em virtude da lei complementar 192 e 194. Aquela lei que abaixou o ICMS dos combustíveis e derivados, todo mundo se recorda disso, ano 2022, onde que não foi obrigado a aderir, o Estado a aderir à lei complementar 192 e 194, só quem quisesse, o Estado quis aderir. O próprio governador falou que não teria problemas no orçamento, na previsão para o ano subsequente, não ia alterar em nada, e alterou, né? Ele falou que teve déficit e não pôde dar a recomposição salarial.
E o que ocorreu em 2023? Houve uma negociação com a União, com essas argumentações de vários estados que aderiram à Lei Complementar 192 e 94, e a União veio com a Lei Complementar 201. O que é a Lei Complementar 201, Major? Ela revogou a 192 e 94 e houve a compensação financeira para cada estado, né, em 27 bilhões de reais. Coube ao Rio de Janeiro 3,6 bilhões de reais, gente. Vou dizer para vocês aqui, repetir. Está tudo gravado aí. 3,6 bilhões restituído, aonde que naquele ano que não foi paga a segunda parcela, em tese, era o valor que ia onerar o Estado, 1,5 bilhões de reais. 1,5 bilhão de reais era a estimativa, e como a União ressarciu 3,6 bilhões, podia pagar muito bem, né? É o nosso contraponto nesse vídeo. Vamos ao próximo corte aí da fala do governador. Todas as outras categorias do Estado tiveram, a única que não teve foram as carreiras militares. Bombeiro e policial militar tiveram suas leis intactas. O que eles tinham de direito, eles continuaram a ter. Então, vamos botar isso numa caixinha aqui. Em seguida, a Câmara Federal, o Congresso Nacional, vota a Lei de Seguridade Social dos militares. Ali os militares tiveram diversas perdas. Perderam o cargo acima, perderam gratificação de inatividade, perderam um monte de coisa. O militar, quando ele se aposentava, vou citar um exemplo aqui, se ele fosse major, ele se aposentava um posto acima, como tenente-coronel, mesmo sem nunca ter contribuído para aquele posto. Era um direito que o militar tinha, que a Lei de Seguridade Social do Congresso Nacional retirou do militar esse direito. Não foi o governo do Estado. Foi o Congresso Nacional sancionado pela presidência da República. Naquele ano, final de 2021. Bom, gente, na sequência, né, vamos aí contrapor essa argumentação do governador, né? Inicialmente ele falou, vamos separar numa caixinha aqui, que a reforma previdenciária atingiu todos os servidores públicos, né? E os militares ficaram à parte, não tiveram perda nenhuma, né? Aí a gente tem que contra-argumentar essa situação, que a reforma previdenciária dos militares foi à parte realmente, mas foi uma criação de uma proteção social. Por quê? A argumentação é que não se tinha mais condições de manter os proventos e pensões até pela expectativa de vida do ser humano, né? E estava onerando muito o Estado, não estava dando conta, a Fazenda tinha sempre que inteirar, e então havia necessidade de uma criação de proteção social para mudar o regime de contributivo, que é do servidor público civil, que não mudou. Eles contribuem até a sua atividade total. Na passagem para a aposentadoria, eles só vão contribuir o que exceder o teto do regime geral de previdência social. Era assim com a gente também, era desconto previdenciário. E mudou, gente, mudou. Fomos atingidos sim, governador. Fomos atingidos pelo regime agora retributivo. O regime retributivo, todos nós contribuímos. Até quem não contribuía, com a isenção de 2 tetos, que é o caso dos reformados, cadeirantes, não contribuíam, foram obrigados a contribuir. Com a argumentação, vocês vão ter que contribuir para a sustentação e custeio do regime de proteção social, né? Então está aí, fomos atingidos sim, fomos atingidos de cheio, a gente não contribuía mais, e em especial o inativo, porque o inativo não contribuía mais, passou a contribuir com 10,5% do bruto como o ativo fosse. E nessa esteira, o ativo militar foi até beneficiado no Rio de Janeiro, porque se descontava 14% do bruto, passou a descontar 10,5%. Então o ativo teve até uma benesse nessa situação. Fomos atingidos sim, em especial veteranos e pensionistas. Embora aqui no Rio de Janeiro, contra as normas gerais, concederam das pensionistas não contribuírem para o sistema de proteção social. É um erro que tem que ser corrigido também. Ok, gente? É o nosso dever aqui esclarecer tudo ponto a ponto. Ok? Vamos ao próximo corte aí do que o governador falou para a gente contra-argumentar essa situação. Por causa, a lei entraria em vigor dia 1º de janeiro de 2022. Naquele final de ano, nós perderemos 10 mil militares.
10 mil militares que já tinham idade para sair, que já tinham tempo para sair. Sairiam porque teriam um prejuízo violentíssimo em não sair. E nós teríamos que mandar esses 10 mil para a Previdência e teríamos que repor esses 10 mil, que a gente sabe que levaria uns 3 anos para a gente conseguir repor os 10 mil. Eu pedi uma solução, tanto para o secretário de Defesa Civil, comandante-geral, na época, coronel Leandro Monteiro, quanto para o secretário e chefe e comandante-geral, coronel Henrique. E eles vieram com a ideia da GRAN. A GRAN seria uma gratificação de atividade para que nós mantivéssemos o militar na ativa e ele não tomasse o rumo da inatividade. Então ele teria um ganho na atividade, que esse ganho suplantaria a perda dele e valeria a pena a gente manter esse policial na ativa, mesmo perdendo o posto acima, mesmo perdendo o adicional de inatividade. Seria um benefício para ele, uma melhora no processo dele de atividade, para que então ele não fosse para a nativa, para a gente segurar esse cara na ativa. Uhum. Essa era a proposta trazida pelos militares. Essa proposta não nasceu da cabeça do governador. Eles vieram com a proposta. Junto a isso, teve uma grande discussão, que foi a discussão da GRET, que, se não me engano, era 128% para os praças e 194%, se eu estiver errado, gente, alguma coisinha assim, era 194% para os oficiais. E nós... Bom, gente, acabamos de assistir, né, nesse outro trecho aí, na entrevista do governador Cláudio Castro, fica muito bem claro que, até para suas próprias argumentações, que ele foi levado ao erro, né? Não partiu da cabeça dele essa ideia da criação da GRAN, a gratificação de risco à atividade militar, não partiu dele, partiu das corporações Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, ou seja, dos secretários, né? Assim a gente entendeu que são os principais, partiu dele essa ideia como uma história de cobertura de que haveria uma grande evasão de efetivo em torno de 10 mil unidades, dos militares que já tenham condições de ir para a inatividade, deveria ser tratando a boa permanência, né? Já cumpriu aquela etapa, a qualquer momento podia requerer a sua passagem para a inatividade, e com a criação da GRAN, isso seria evitado, né? Foi levado isso para ele, mas foi levado de uma forma assim, totalmente equivocada. As autoridades se equivocaram nisso, porque isso aí não tem impeditivo, pelo contrário, até incentivou quem está na ativa a receber a GRAN, que é muito maior, 62,5% da GRAN, muito maior do que não ter mais o grau hierarquicamente imediatamente superior, que é o posto acima, mas é só a rubrica, receber no posto acima, bem como o adicional de atividade. A GRAN é muito maior, então até incentivou o pessoal a ir embora mesmo. Então foi levado ao erro claramente sobre essa situação. E mais ainda, dizer que essa gratificação criada teria natureza de, entre aspas, atividade. Gente, não existe gratificação de atividade. A gratificação, ela tem a sua natureza, duas situações. Ou ela é indenizatória ou ela é remuneratória. Se ela for indenizatória, ela está apartada da estrutura remuneratória. Está apartada, né? E seria um prolabore. E caráter prolabore. E se ela for remuneratória, ela para todos, ela é natureza remuneratória e caráter genérico para todos. E está na estrutura remuneratória. E o que a gente vê na situação da GRAN, porque a GRAN tem incidência do ATS. A GRAN é paga indistintamente para todos. Então, não tem essa situação de natureza atividade, tá ok? Inclusive, foi até um erro que chama atenção, que parece ter sido um plágio lá de Pernambuco. O estado de Pernambuco criou, na década passada, a situação da gratificação de risco e policiamento ostensivo. E não é pela sopa de letrinha, no pé da letra, que vai separar ela do ativo, direito do ativo para o inativo. Pelo contrário, o que vai
que vai definir isso é a sua natureza. A remuneratória é para todos. Assim foi em Pernambuco, perderam lá na justiça à frente, e aqui não tem outro caminho. A GRAM ela vai ser perdida nessa argumentação de que é só proativo na situação de ela ser de atividade. Não existe essa situação natureza. A natureza ela é indenizatória ou ela é remuneratória. Está dando até problema na justiça, governador, porque o ativo enxergou isso na defesa da PGE nas ações judiciais contra o veterano e entrou para poder ficar isento do imposto de renda. E está ganhando. E como é que fica isso? O ATS sendo pago aí numa situação da grande remuneratória na forma administrativa financeira. O grande problema é que se resolve no TCL fiscalização, está aqui para assessorar. Ok? Vamos a outra argumentação do governador na sequência. Juntamos, nós aumentamos todos os prazos para os mesmos 194 dos oficiais. Foi um aumento assim histórico, recorde, que nunca tinha tido antes na história do Rio de Janeiro. Tinha figurinha do cara com a minha foto tatuada. Foi um negócio assim. Eu virei na época lá. O pessoal da inatividade, e eu entendo que eles queriam ganhar mais, entendo que os nossos veteranos deram a vida pela polícia, a gente entende que eles também queriam. Mas se eu der a eles algo que foi planejado, que foi proposto pelos próprios militares, para que seja uma gratificação de atividade, eu perderia os mesmos 10 mil. Eu daria um aumento para tudo, e o cara fala assim, pá, peraí, se eu posso ficar com a grana, ainda posso ir embora? Eu vou embora. Ainda vou pegar a grana. Então, o modelo pensado pelas próprias forças, é importante dizer o seguinte, foram as próprias forças que pensaram nisso, não foi o governador. O pessoal me xingava, o pessoal não sei o que, eu falei, gente... Os antes da lei mantiveram aquela... Subiram de posto, né? Os novos não vão ter mais. E aí o pessoal quis, na verdade, agregar os dois, ou poder trocar. E a gente sabe que não existe a desaposentação. Esse é um instituto que não existe no direito brasileiro. O cara não pode se desaposentar para se reaposentar. Então, eles quiseram que eu simplesmente desse uma gratificação que a natureza dela é de atividade. Uhum. Ela não tem uma natureza de natividade. Então, não... Bom, gente, como acabamos de observar agora, eu acho que é o único ponto que o governador acertou em parte. Acertou em parte quando ele fala, entre aspas, desaposentação, né, que queriam que dar para os inativos de criar uma gratificação também para o inativo, que ele enxergava que é só para a atividade, e só poderia dar essa gratificação, estender para os inativos, se o inativo desaposentasse, viesse para ativo, porque só pode criar gratificação para o ativo. Né? Isso, em parte, ele está certo. A situação do militar, ele tem a sua integralidade no último contra-cheque que vai no processo. Ali tá, a integralidade significa aquilo. Mas o que ocorre? Ele só pode ter um aumento, né, na referência do ativo, pelo princípio da paridade. Né? No RGA, todo ano tem aquele aumento do regime geral anual, de aumento pela inflação, é dado para o ativo e pelo espelho da paridade estendido para veteranos e pensionistas. Simples assim. Ou se criar uma gratificação adicional que entre na estrutura remuneratória, ou seja, de natureza remuneratória, de caráter genérico, pelo princípio da paridade, é estendida obrigatoriamente para o inativo, em proventos e pensões. Então, isso aí tem que ficar claro. Né, ratificando aqui que foi um grande erro, o governo foi levado ao erro, tem que ter esse conserto, porque gratificação de natureza de atividade não existe. A natureza ela é remuneratória e indenizatória. Né? E essa tese que na PGE botou como prolabore faciente, verbo indenizatória, se perde em uma fiscalização no TCE, porque ela está totalmente... classificada como remuneratória. Inclusive, a Polícia Militar já publicou um boletim que ela é natureza remuneratória, ela é caráter genérico. Então, tem que ter um conserto,
tem que ter um conserto. Isso aí urge necessidade de uma fiscalização no TCE, até para o governador se ver assessorado em fazer o certo, porque está totalmente equivocado nessa situação. Ainda mais também que citou na Gretchen, né? Que a Gretchen ele também quis dar só na atividade. A Gretchen foi dada inicialmente 150, gente, para o ativo. O veterano ficou de fora, a pessoa ficou de fora. Foi resolvido isso na fiscalização no TCE. Todo mundo tem que se recordar disso. Na fiscalização no TCE, pelo princípio da paridade, se estendeu a Gretchen também para veteranos e pensionistas. Tem que ser assim, a fiscalização agora vai ser o mesmo caminho. E vale lembrar que na Polícia Civil, onde está o regime contributivo, nada mudou, é 14% do que excedeu o teto que eles descontam, na atividade, na inatividade, só o que excedeu o teto, e a paridade foi respeitada para eles. A criação da GVP, né, gratificação de vantagem profissional, pessoal lá do pessoal do policiais penais, foram respeitados também para os policiais penais aposentados. Idem para os policiais civis. O aumento que teve na gratificação de habilitação deles foi estendida para todos, pelo princípio da paridade. Então a paridade, governador, é para todos. Nós também, veteranos, temos direito à paridade antes de todos eles. Sempre tivemos, nunca perdemos, e a gente quer esse conserto sim, tá ok? Vamos aí ao último corte aí da entrevista do governador. Há condições hoje, Obrigado, e diversas pessoas, coronéis antigos, pessoal antigo, já foi lá, já falou, governador, deixa eu achar uma solução. Falei, deixo. Se vocês acharem uma solução que caiba no orçamento para melhorar a vida do nosso veterano, eu não tenho o menor problema de dar. A questão é o seguinte, já foram 10, 15, 20 lá e ninguém conseguiu achar a solução orçamentária para dar sem quebrar o Estado. Então, veterano, não há nenhum desrespeito a você. Não há nenhuma falta de carinho a você. Era uma situação posta naquele momento que nós tínhamos que manter o cara na atividade. E foi pensado pelas próprias forças, o bombeiro e a polícia, foram as suas cúpulas que me trouxeram a proposta de uma gratificação de atividade. Então não tem nada contra o veterano, de repente. Também o veterano não teve perda, porque às vezes do jeito que o pessoal coloca, tá massacrando o veterano. Parece até que eu tirei algum direito. Nenhum direito foi tirado. Na reforma da Previdência, nenhum direito foi retirado de nenhum veterano nosso. Ainda tiveram os aumentos que a gente deu de recomposição. Eu dei 13% num ano e 6% no outro. Então foi quase 20% de recomposição. A gente entende a chateação. E assim, repito, ninguém aqui é masoquista. Ninguém aqui acorda de manhã e gosta de ser xingado. Nós queríamos ser o governo que deu tudo para todos. Aumentou o salário de todo mundo, deu todas as gratificações, que fez tudo. Não cabe no orçamento. Em 2014, todo mundo celebrou. Não. Vocês estavam aqui. Todo mundo celebrou. Em 2016, todo mundo chorou. Verdade. 2014, todo mundo celebrou aqueles aumentos, 60 e tantas categorias aumentadas. Em 2016, 17, todo mundo chorou. Eu lembro que eu era assessor na Assembleia. Eu lembro... Bom, gente, para fechar, né? Extenso aí, tinha muita mais coisa para poder chamar a atenção, mas a gente tentou filtrar ao máximo. Chamou a atenção dessa situação de que o governador está aberto aí a soluções, ele está impedido, né, de consertar a situação da grande, a gente enxerga que não. Ele fala que vários coronéis aí, tem respeito, quem foi, nem sei quem foi, mas ele citou que vários coronéis, 10, 15, 20 estiveram lá com propostas e que não tinham condições, as propostas apresentadas quebravam o Estado, não era a solução e estava em aberto. Então, a gente está aqui, o governador, sei que vai chegar ao senhor esse vídeo, né, pelo Serviço de Inteligência, Major Luiz de oriundo do Serviço de Inteligência, vai chegar esse vídeo. Eu estou aqui para ratificar a nossa posição de assessoramento. Aquela situação de eu já levei o projeto na Casa Civil, já levei o projeto a um deputado que nós procuramos na Alerj, por coincidência, encontramos com ele veio ao nosso encontro
ele se pontificou em ajudar por ser amigo íntimo do senhor governador, que é o deputado estadual Chico Machado, pediu a proposta, demos a proposta para ele levou para o senhor, e a proposta é salutar, é viável, é dentro da lei, respeita a irredutibilidade da remuneração do ativo, não vai perder nada do ativo, é só um ajustamento de gestão que tem que ser no ativo, ela tem que ser no ativo, porque o veterano não pode mexer, tem que ter o respeitar também o direito adquirido do veterano, como o senhor falou, não tem como desaposentar, tem que respeitar o direito adquirido do veterano e das pensionistas também. Então a nossa proposta é tudo em cima disso, né? Tem um conserto e a gente aposta todas as fichas que não quebra o Estado, pelo contrário, resolve tudo isso da forma mais salutar. A gente está aqui à disposição para apresentar de novo, em reunião com o senhor, com a sua equipe da Casa Civil, quem for tiver responsável, a gente apresenta no nosso estudo. Pode ser aperfeiçoado, melhorado? Claro que tudo pode, mas aquele caminho a gente apresenta, está aqui para assessorar. Então, está em aberto, é uma solicitação aqui no canal que vai chegar à cúpula da Polícia Militar, do Governo Militar, da Casa Civil, do governador. Então, ele está aqui na humildade para apresentar nossa proposta de solução da GRAN, solução de ajustamento da gestão. Então, que está em aberto aí, a gente está aguardando e o nosso intuito é só colaborar. Sem lado pessoal, sem lado político, sem nada assim com interesses obscuros, é tudo na transparência, na legalidade, é em forma de assessorar o governo a fazer o certo. Major Luigi, um abraço.